TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira reunião da Comissão em Defesa do Consumidor e este ano estarei contribuindo como presidente da comissão. Ao meu lado, o vereador Kleber Fernandes, vice-presidente, ele que presidiu ano passado, e a gente tem essa sintonia muito boa, né, na garantia do direito do consumidor. E hoje nós vamos deliberar alguns projetos que tem aqui para serem designados. Temos mais 3 projetos para analisar, parecer. Mas antes de entrarmos nestas discussões, nós precisamos completar o quórum de mínimo de 3, com o mínimo de 3 vereadores, para a gente passar a discutir projetos. Nós vamos, então, tratar de um tema que é pauta também do direito do consumidor, e eu já quero convidar aqui Casa do Colegial para vir mais para perto, e Carol, para que a gente possa ter um diálogo mais próximo. Já registro aqui a presença de Carlos Fialho, diretor-geral do PROCON Natal, justificando a ausência de Ana Paula. Ela é chefe de fiscalização do PROCON, mas ela está acometida de virose e não teve condições de chegar até aqui. Desejo melhoras para Ana Paula. E esse tema é um tema muito importante, vereador Kleber, há mais ou menos um ano, há um ano exatamente, não é? No mês de fevereiro, o nosso mandato, quanto comissão também, fomos procurados por essa categoria, não é, de comerciantes de Natal que vendem através do varejo em suas livrarias, material escolar, livros, o que antigamente nós tínhamos na nossa cidade, que eram as livrarias Asa Branca, Câmara Cascudo, Casa do Colegial, Casa do Estudante. Estes segmentos nos possibilitavam comprarmos livros, né? Nós tínhamos esses livros, nós íamos também no sebo, quando os pais, né? Eu acompanhei muito minha mãe com relação a isso, de frequentar os sebos, e lá a gente encontrava ainda livros bons, em uso, para poder ofertar aos nossos filhos, né? No caso, meus pais a mim. Porém, foi modificando, e a gente sabe que as coisas têm se modernizando e têm se tornado tudo mais prático. Só que essa praticidade tem prejudicado alguns segmentos. Dentro desses segmentos, a parte do material escolar. As escolas adotaram sistemas, não é? E esses sistemas, como o FDP e o SAIS, impossibilitam hoje a compra desses livros, né? Em livrarias, livros individuais, porque agora já compra o pacote e o sistema. Bem, é algo que este segmento já vem tentando sobreviver, né, nesse naufrágio. Aí, paralelo a isso, já foi tirado um outro serviço prestado por este segmento, que é a venda do material escolar do dia a dia, que é o caderno, que é o lápis, que é a coleção, que é a borracha, que é a massinha de modelar e tantos outros materiais escolares, que é o estojo, que é a mochila. Já foi tirado também, porque agora as escolas ofertam uma taxa do material, que vem incluso esse material, né? E a listagem, às vezes, chega a ser surpreendente, porque tem lista de material escolar que pede aí 3 caixas de coleção para o primeiro trimestre. Aí eu pergunto, essa criança, ela vai descartar assim que usar, doutor Carlos Fialho, que pintar o seu desenho, ela vai jogar no lixo a sua coleção? Porque é uma quantidade exorbitante. Para os primeiros 3 meses do ano, eu vou utilizar 6 caixas de coleção de madeira. Ou a criança vai comer isso de lanche na escola, ou ela vai usar e vai descartar. Ou seja, aí o pai paga uma taxa, né? Bota uma lista de 5 folhas de itens educacional. Sabe lá se no ano todo o filho vai usar pelo menos uma página dessa lista. E isso tem acontecido em muitas escolas aqui do município de Natal. Ano passado, nós fizemos uma fiscalização, e aí foi a Ana Paula quem nos acompanhou, em algumas escolas, e nós identificamos
escolas que estavam, sim, praticando a venda casada. Foi comunicado ao MPCOM, né, e o MPCOM foi passado do PROCON Natal um relatório a respeito disso. E o que é que acontece? O Ministério Público viu que os indícios que ali tinham não mereciam prosperar, não abriu o inquérito investigativo e arquivou a denúncia. E assim a gente vem dar luz a este debate, porque é um debate que incomoda o consumidor, os pais terminam não tendo escapatória. Ou é a lista ou é a lista. Porque quando ele pega a lista de material da escola, que ele pagou lá, vamos chutar aqui, R$350 para todo aquele material. Quando ele vai numa livraria e vai fazer o apanhado do preço, a cotação do preço, vai dar o dobro, naturalmente. Agora, a questão é, a livraria vai entregar ao pai aquilo que ele está pagando. Ele vai sair da livraria com aquele material. Mas e a escola? Será que ela vai entregar para aquele aluno o material que o pai pagou, incluso na taxa? Aí outra questão que nós precisamos abordar aqui, aí, quanto legisladores da cidade. Nós sabemos que as escolas ela têm o QNIS, responsável por ofertar conteúdo pedagógico. O QNIS dela não está, o KNAI dela não está para a questão de vendas e comércio de materiais escolar, a não ser que possa fazer uma pesquisa, né, uma investigação de cada escola que oferta esse serviço de taxa, se no KNAI está cadastrado assim. Então, ela não vai ter como nos ofertar uma nota fiscal daquele item que o pai está pagando naquela taxa de material incluso na matrícula. E aí me faz crer, e aqui é uma suposição minha, de que essas escolas não estão contribuindo com o fisco no município de Natal, né? Supostamente, nós temos um caso aqui aberto de uma suposta sonegação fiscal. E é essas questões que a gente precisa se debruçar, porque, no fundo, quem está sendo lesado é o pai, é o consumidor, que está pagando uma taxa por um material que não vai chegar na mochila do seu filho. E aí, paralelo a isso, nós temos uma cadeia predatório, né? A gente está vivendo hoje um suposto monopólio desses materiais escolares que está matando o outro segmento varejista de material escolar da nossa cidade, né? E a gente vem trazer luz a esse debate para ver se daqui sai mais alguns encaminhamentos. E eu já quero passar a palavra ao nosso vice-presidente, em seguida, doutor Carlos Fialho, representando o PROCON. E vamos ouvir também, nós convidamos, certo? Casa do Colegial já se encontra, mas a Casa Escritório não veio, também não mandou justificativa. Casa do Estudante também não compareceu, não pôde vir. Convidamos também Esquisita Atacado, Casa Norte Atacado, esses até o momento não chegaram até aqui, nem o representante do Ministério Público, né? Nós também encaminhamos o convite ao MPCOM, que também não está presente e não encaminhou nenhum representante. Mas vamos dialogar entre nós, onde aqui estamos, não é? Kleber tem muito a colaborar com esse debate, tenho certeza, pelo seu know-how de experiência, por ter sido já diretor-geral do PROCON algumas vezes, então é uma pessoa gabaritada, e nós queremos isso, Kleber, ajudar os pais e ajudar aos nossos comerciantes aqui de Natal. Então, com a palavra, o nosso vice-presidente, Kleber Fernandes. Muito bom dia, presidente, bom dia, senhoras e senhores que participam dessa audiência na manhã de hoje. Cumprimento aqui o nosso diretor-geral do PROCON, Carlos Fialho, os empresários que vieram na manhã de hoje participar desse momento e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Vou me prolongar um pouquinho, presidente, porque é um tema que eu, na última década, estudo praticamente todos os dias e tive, como a senhora falou, a oportunidade de ser diretor do PROCON, me especializei em direito do consumidor, escrevi livro, então eu vou falar um pouco até do aspecto teórico para a gente poder compreender na prática como é que isso se dá. É importante a gente compreender que existe uma legislação maior, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é uma das legislações consumeristas mais avançadas do mundo. Lamentavelmente, ela é de difícil interpretação, porque o consumidor leigo, na ponta, ele não consegue compreender de fato
qual é o seu real direito enquanto consumidor. E, para isso, surgiram as leis esparsas, que são as leis que a gente faz aqui, leis municipais, que complementam e que, às vezes, até elucidam aquilo que intrinsecamente o código já diz, mas, na prática, o consumidor, ao ler, ele não consegue ter a capacidade interpretativa para identificar o seu direito ali. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quando a gente fala da questão da venda casada, né, existe uma teoria no direito do consumidor que diz que tudo aquilo que não é a sua atividade principal, e é vinculada à oferta, né, de forma irreversível, ou seja, você é obrigado a comprar aquele combo ou fazer aquela compra de forma compartilhada, de forma casada, sem a opção, sem a alternativa de ter em outro local a possibilidade de adquirir esse produto ou serviço, é considerado uma venda casada, consequentemente, uma prática abusiva. Está lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que é o maior artigo que fala das práticas abusivas, e dentre elas é atribuir ou vincular, né, a compra de um produto ou serviço a outro. E aí a gente dá aqui exemplos práticos. Por exemplo, proibir o consumidor de comprar a pipoca no cinema. Ou melhor, proibir de levar a pipoca comprada fora do cinema, né? Obrigar ele a comprar lá. Então, você não pode entrar com sua pipoca, você não pode entrar com refrigerante, você não pode entrar com comida, você é obrigado a comprar aqui, né? Então, o KNAI do cinema, o CNPJ dele, a função dele é de exibição cinematográfica. Ele pode até ter no CNPJ dele um KNAI subsidiário, né, que diga que ele pode comercializar alimentos, bebidas, lanches e etc. Mas a atividade principal dele é a exibição cinematográfica. Então, ele não pode impedir que você leve a sua pipoca, que leve o seu refrigerante para o cinema, né? Então, é diferente, por exemplo, de um restaurante. A atividade principal do restaurante é fornecer alimentos e bebidas. Então, eu não posso chegar no restaurante, trazer a minha marmita, sentar na mesa e eu vou comer aqui. Porque a premissa dele, ele pode dizer, não, o senhor não pode ficar aqui e trazer uma comida de fora, porque você tem que consumir aqui no meu restaurante, né? Nem você pode chegar com a sua garrafa de uísque, a não ser que ele abra essa exceção, né, de você pagar uma taxa, como existe, né, para você pagar a taxa da rolha e você poder levar a sua bebida. Mas a premissa dele, a função dele é alimentos e bebidas. Por isso, você não pode trazer de fora. Mas no cinema, não. E na escola também não. A escola, a atividade é educacional, né? Ele pode até ter uma atividade subsidiária, né, no CNPJ dele, porque ao longo dos anos, antigamente se recebia a lista de material com o livro de história, de geografia, de português, de inglês, de matemática, gramático, dicionário. Era um carrinho de supermercado de material e de livros, né? E aí o que é que aconteceu ao longo do tempo? As escolas começaram a criar metodologias de ensino própria. E aqui começaram a surgir, vamos falar de Natal, começaram a surgir escolas fugindo do caráter tradicional do marista, do salesiano, do auxiliadora, do Colégio das Neves. Aí veio franquias como o Anglo, né, como a CAP, como o CDF, como o Objetivo, e eram escolas cujos existia uma metodologia de ensino própria e eles já vendiam as apostilas. Então, você não comprava mais o livro de português, de inglês, de história. Então, os próprios professores criavam a apostila e você era, entre aspas, obrigado a comprar ali porque era a metodologia de ensino da escola. E era uma forma dele também
ter uma lucratividade. E depois vieram outras instituições, inclusive internacionais. A gente tem aqui, na época eu fui diretor do PROCON, tinha um caso complicado com uma escola canadense, que ela obrigava você a ter um cartão de crédito internacional, porque você tinha que pagar uma taxa em dólar para a franquia internacional do Canadá. Senão você não fazia a matrícula. Então, para vocês verem, e tem uma plataforma hoje, plataforma virtual, que você tem acesso, nem a apostila existe mais. É a plataforma virtual, faz o login e a senha, você paga para ter acesso àquilo ali. E aí isso é uma coisa. Outra coisa é a venda desse material escolar em paralelo, criando uma obrigatoriedade do consumidor em adquirir lá. Aí se assemelha ao que eu disse aqui, é da pipoca no cinema. Né? É uma venda casada. Se você não dá a opção do consumidor ter acesso a adquirir esses produtos fora da instituição de ensino, você está gerando uma prática abusiva para aquele consumidor. Mas aí vem um outro aspecto. Existe uma legislação específica acerca de material escolar, inclusive legislação municipal. E o que é que essa legislação municipal, que trata de matrículas, de mensalidades e de material escolar, diz? Ela diz que a escola deve apresentar a lista de material escolar sem especificação de marcas, sem determinação de livrarias específicas que sejam parceiras da escola. Isso é vedado, é proibido por lei. Eu não posso dizer sugestão de comprar na livraria X. Não pode. Então, a lista não pode dizer que o lápis tem que ser Faber-Castell. Não pode. Então, tudo isso já existe na legislação municipal. E, além disso, existe também um artigo que se refere ao cronograma de utilização do material. Então, se eu vou solicitar essa lista de material escolar, eu tenho que dizer, a escola obrigatoriamente tem que dizer qual é a quantidade desse material, qual é a destinação desse material e qual é o cronograma de utilização desse material. Se eu estou pedindo 10 resmas de papel, eu tenho que dizer para quê e para quando. Até porque a lei também permite a possibilidade da entrega fracionada do material escolar. Eu não sou obrigado a comprar o material do ano todinho e entregar à escola. Eu posso entregar de forma fracionada conforme cronograma de execução dessas atividades escolares. Então, a própria legislação já fala sobre isso. E, certamente, as escolas não estão cumprindo o que diz a legislação municipal quanto ao cronograma de execução. Então, você também não pode solicitar nem incluir materiais de uso coletivo. Você não pode pedir papel higiênico, você não pode pedir café, você não pode pedir lápis para piloto para a lousa, você não pode pedir material de limpeza, você não pode pedir pastas de arquivos e material administrativo para a secretaria da escola. Nada disso pode ser exigido ao consumidor. A lista de material ela deve ser específica e clara para a utilização pedagógica do aluno. E, consequentemente, apresentando o cronograma de utilização. Então, se eu tenho atividades que são atividades de artes, por exemplo, que vão ser utilizadas para as festividades do Dia dos Pais e do Natal, eu não sou obrigado a entregar no início do ano. Eu posso comprar depois, mediante o cronograma de execução, que a escola é obrigada a entregar. E as justificativas da utilização desse material. Então, é proibido pedir material de uso coletivo ou material de limpeza? É proibido. Porém, ela pode até colocar lá um material de limpeza, desde que ela justifique que na atividade de artes vai precisar usar o detergente para um estudo de ciências, por exemplo. Né? Mas em quantidades que sejam efetivamente razoáveis e proporcionais à utilização pedagógica do aluno. Né? Você não pode pedir papel higiênico para o banheiro da escola. Pode ser até que haja alguma atividade escolar
de artes, de ciências, alguma experiência que precise do papel higiênico para isso, e você pode colocar lá e justificar que vai ter essa atividade. Então, tudo isso parte lá do princípio do Código de Defesa do Consumidor, que está lá no artigo 6º, que fala dos direitos básicos do consumidor, que é o direito à informação clara, precisa, ostensiva. Tudo isso se resolve, Fialho, com informação. À medida que a escola diz, não, tudo bem, eu vou usar aqui tantas resmas de papel, tantos lápis, caneta e tal, a marca, o senhor é quem escolhe, o senhor tem que me entregar aqui, o cronograma de execução de atividades é esse, a gente vai precisar dessa quantidade para esse bimestre aqui, esse outro bimestre, esse aqui já é para o segundo semestre, e ter tudo isso de forma clara, específica, e o senhor fica à vontade de comprar na livraria que achar mais pertinente, né? E, como eu disse, ele pode até, se existir no CNPJ dele esse CNAS subsidiário lá que fale da venda de material escolar, ele pode ter essa opção, mas não vinculando a obrigatoriedade do consumidor adquirir lá, dando a possibilidade dele comprar fora e dando a possibilidade dele entregar de forma fracionada. Então, é a clareza da informação que é o princípio básico do direito do consumidor, que não pode o consumidor ser enganado nem induzido a erro, né? Então, eu acho que esse é um debate que pode ser levado a efeito junto à equipe de fiscalização do PROCON. Pode-se solicitar uma reunião com as escolas, cobrando esses cronogramas de execução, cobrando a clareza, identificando se não estão vinculando a livraria. Tem livraria que dá comissão para a escola indicar. Não pode ter essa vinculação, porque a lei obriga a deixar de livre escolha ao consumidor a opção dele fazer uma pesquisa. Eu me lembro, o RNTV fazia todo ano a matéria, né, com os pais, fazendo pesquisa. Já fui em 5 livrarias, aí nessa aqui eu encontrei mais barato, naquela. Então, tinha uma que a resma de papel era cara, mas o livro era mais barato. Né? Isso é igual aquelas lanchonetes que vende comida por, sei lá, uma esfirra, um negócio por R$2, mas o refrigerante é 15, né? Então, é uma forma de atrair o consumidor. E aí o consumidor precisa ter essa liberdade. O bonito do direito do consumidor é a livre escolha, né? É o que a própria Constituição diz, a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade das pessoas poderem escolher, pesquisar, e o mercado se autorregula. Né? O mercado se autorregula com a competitividade, com as estratégias comerciais. Né? E à medida que isso é feito de forma clara e ética, o consumidor ganha, a legislação é cumprida e as pessoas são respeitadas no seu direito. Então, era essa a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, vereador Kleber. E o senhor tocou num assunto que me enche os olhos, não é? Pelo menos o microfone está funcionando. Que me enche os olhos, que é essa pulsação do comércio, que naturalmente ela deve acontecer. A questão da oferta, da procura, né, a liberdade comercial. Só existe campanhas de desconto, de economia, se houver a possibilidade da livre concorrência. A livre concorrência possibilita a gente a buscar o caminho mais barato. Eu pergunto a vocês, faltou energia? Mas vamos continuar, né, o debate? Ou o que o senhor diz? A transmissão, né? Geral, tudo, né?
E até pela representatividade, poderia ser alguém convidado, né? Isso. Mas eu acho que o principal papel meu aqui seria colocar o PROCON à disposição, tanto da comissão como dos consumidores, né? Porque são, em último efeito, quem está sendo lesado, porque quando falta clareza e quando são feitas certas ações vinculantes, ele acaba sendo prejudicado, porque existe, muitas vezes, essa falta de clareza, ela é proposital, ela é feita para que seja criada uma situação de obrigatoriedade mesmo da compra. Eles querem vender um serviço a mais, eles querem poder empurrar um produto que, a princípio, não era da competência deles, sempre existiu essa relação muito clara entre as partes, né? A escola educa, os comércios são especialistas em oferecer aqueles produtos que, quando é um produto didático específico de um sistema da escola, a gente até compreende. E novamente, tem clareza, faz parte da metodologia adotada por aquela escola específica, etc. Mas, quando entra borracha, lápis, papel, pó de café, foge a competência, né? Foge a competência. Então, o PROCON já participou, inclusive junto com os senhores, de fiscalizações em escolas. A gente tem tudo registrado, inclusive fizemos vídeos, fizemos postagens, fizemos matérias no site da prefeitura, né, junto com a SECOM, para poder, inclusive, esclarecer a população, porque muitas vezes, na legislação do consumidor, as pessoas acabam sendo induzidas a erro por desconhecimento. Então, a partir do momento em que a gente comunica a elas que elas têm o direito de comprar o material onde elas quiserem, e a Casa do Colegial, por exemplo, tem muitos... são vocês, né? Pronto. Eu sei que eles têm muitos clientes fiéis que gostam de comprar lá, porque todo ano compra material escolar lá. Aí, de repente, essa pessoa que compra lá por motivos econômicos, ou afetivos, ou de fidelidade, ela vai ser privada de poder ir no estabelecimento comercial que elas querem, ou que elas preferem. Aí fere aquilo que a vereadora Camila falou agora, que é a liberdade de escolha, e nós devemos prezar por isso, devemos preservar que o consumidor tenha o direito de ir aonde ele se sente melhor, comprando, aonde ele vai economizar mais e aonde ele tem a percepção de que vai ter uma melhor relação custo-benefício. E o PROCON, como instrumento de fiscalização, de pesquisa e de garantia para que o consumidor tenha acesso às melhores condições de compra e de consumo, a gente está à disposição para poder ser um braço dessa comissão e ajudar vocês com as nossas equipes. A gente tem uma equipe muito preparada e treinada, e sempre preparada para dialogar, seja até em situações mais difíceis, né? Às vezes a gente chega numa situação dessa, é uma situação antipática, porque a gente tem que dizer para a escola que você não pode fazer isso. E a gente vai lá e diz. É verdade, sou testemunha do excelente trabalho que o PROCON Natal oferta aos nossos cidadãos. Vamos ouvir agora Carol, representante do segmento varejista aqui da cidade. Bom dia, sou Carol, né? Eu tenho uma papelaria, sou comerciante e sou também consumidora, né? Sou mãe, então também sou consumidora do mesmo assunto. E há um ano, mais ou menos, eu tenho tentado levantar trazer à tona, talvez, porque o tema já existe, né? Há muitos anos, inclusive, como o Valério, que é da Casa Colegial, bem levantou há pouco tempo. É um assunto já abatido há muitos anos, em que a gente não consegue, vamos dizer assim, sair do lugar, né? Conseguir atingir um objetivo fim. E eu concordo plenamente, acho que a livre concorrência é o que faz a gente ter preço,
né, é o que faz o comércio girar, de uma certa forma. Então, essa livre concorrência é que não está acontecendo. Saindo do lado do consumidor para o lado do empresário, que a gente precisa trazer, porque é o que faz o nosso comércio girar, a gente entra aí numa ausência completa de livre concorrência. Completa, assim, é um descaso à concorrência realmente. As escolas, eu explico, Camila, inclusive, doutora Camila, as escolas pedem 3 caixas de lápis de cor por aluno trimestral, porque essa é uma forma de fazer com que o preço da lista escolar, em qualquer papelaria, isso vai da esquisita, que é um atacado, até a minha loja, que é um varejo, não vende em atacado, ser o dobro ou o triplo do que a escola está vendendo. Então, por mais que a escola não esteja vendendo fazendo uma venda casada, porque ela lá no relatório dela, ela não diz que eu tenho que comprar na escola, né? Ela me diz que eu tenho uma lista de material, que dá 1, 2 ou 3 páginas, e que eu posso comprar em qualquer lugar. Mas que se eu optar por comprar na escola, eu vou pagar R$350, por exemplo. E em qualquer papelaria de Natal que você levar a mesma relação que a escola está fornecendo, essa lista vai dar 700, 800, 900 reais. Então, o que é que justifica a escola estar vendendo por 350? Como é que ela está adquirindo esse material se nem ela comprando direto de fábrica, porque não é o caso, que ela só consegue comprar se ela tiver um KNAI específico, ela não conseguiria o mesmo valor. Então, assim, aí eu vou para outro ponto. O PROCON, de fato, determinou que não pode exigir marca em lista escolar. A escola deu um jeito de burlar isso, e isso está estampado na lista escolar quando ela me disse, por exemplo, que eu quero um lápis de grafite super soft. Vocês não vão entender. A gente vai. A única marca que vende o lápis super soft é a Faber-Castell. Marca registrada. Eu quero o Hidrocor 850 Júnior. A única marca que vende o lápis de cor Hidrocor 850 Júnior é a Pilot. Não tem outra. Então, automaticamente, ela está vinculando aquele produto a uma marca. Ela só não está dizendo ao PROCON que ela botou uma marca. Porque o PROCON não vai entender. Ele não tem a obrigação de entender tudo de todos os comércios. Então, precisa existir alguém que diga, ele está, sim, indicando uma marca. Ele só não está lhe dizendo que ele está. Então, assim, e a livre concorrência não existe, porque na hora que eu apresento uma lista escolar, que eu digo que o valor final dela é R$350, eu não estou dizendo ao meu concorrente quanto é o preço de cada item que eu estou ofertando. E isso tem que existir, porque se chega um pai na minha loja e com a lista de material escolar, ele quer o orçamento. E no meu orçamento vai dizer item a item. O de Valério vai dizer item a item. E aí eu posso dizer, eu bato o valor de Valério, ou eu não bato o valor de Valério. Isso é concorrência. A escola não, ela está me dizendo que se você, pai, e aí pensando com a cabeça de pai, qualquer um faria isso, e eu não julgo o pai, porque eu também faria se eu não tivesse uma papelaria. Eu chego na escola, a escola me diz, Carol, se você quiser pagar o material escolar do seu filho na escola, que tem 3 páginas, e que provavelmente você não vai achar tudo numa papelaria só, porque lá ele pede algodão, ele pede serra de serrar a unha, ele pede creme de barbear, que provavelmente você não vai achar numa papelaria, a não ser que seja uma papelaria especializada em lista escolar, e que já tenha conhecimento desse material. Eu faço o seguinte, eu resolvo para você. Você paga R$350 aqui na escola e, cara, você não vai ter que ir atrás de material. Você não vai ter que ir atrás de preço. E se você pesquisar em uma papelaria, 30% do material não vai ter e o resto vai dar muito mais barato do que eu estou lhe vendendo. Qual é o pai que vai sair dessa escola e vai comprar numa papelaria? Nenhum. Qual é a concorrência existente nisso? Nenhuma. O pai vai comprar na escola como vai e está. Porque se antes eu vendia 200 listas de material escolar, esse ano eu vendi 4. Qual é a justificativa para isso? Se o meu preço é igual ao de Valério, o de Valério é igual ao da loja do estudante, com diferença de centavos, talvez. Então, tem que existir uma justificativa para essa queda brusca.
As escolas estão vendendo material escolar sem direito de vendê-lo. Né? Mesmo que não seja uma venda casada, porque a gente está em outra irregularidade. Sem contar com o que a doutora Camila já trouxe para a gente lá no início. Existe uma burla do sistema fiscal. Né? Quando eu compro material escolar direto de fábrica, e é ciência de todos, quando qualquer mercadoria que entra no nosso estado, eu pago 18% de ICMS. Era 20%, baixou para 18%. Foi uma discussão longuíssima, inclusive, de 20% para 18%. Eu pago 18%. Eu não vendi uma borracha. Eu já paguei 18% da minha nota. A escola pagou o quê? Nada, porque ela não comprou material escolar. Na hora que o meu cliente chega na minha loja para comprar, ele me exige uma nota fiscal. E eu sou obrigada a entregar, senão eu estou só negando imposto. Eu pago mais 18%. A escola não entrega nota fiscal porque ela não tem material escolar para entregar. O meu cliente, ele compra na minha loja, ele sai com a nota fiscal e ele sai com o material. Ele não vai chegar na minha loja e vai dizer, Carol, está aqui R$500, você entrega se você quiser. Se você não quiser, você não entrega. Ele quer e ele confere coisa por coisa. Ai da gente se faltar uma borracha. Ele chega na escola, ele paga R$400, R$500, R$800, seja lá o valor que a escola cobra, e a escola não entrega um lápis grafite. Ah, meu filho vai ficar sem material? Óbvio que não, a escola não vai ficar desabastecida de material, mas ela vai comprar o material que for necessário, na época que for necessária. E não existe, doutor Kleber, a possibilidade de fracionamento dessa entrega do material escolar. Não existe isso na lista de material escolar, não existe data de uso na lista de material escolar para que fracione uma entrega. E mesmo os pais que não entregam, por exemplo, acontece do pai comprar 99,9% da lista de material escolar e entregar na escola. E eu digo isso porque foi o que eu vivi. Todos os fatos que eu relato foram fatos vivenciados. Faltou um item da lista, 2 dias depois a escola está dizendo, faltou o item tal da lista de material escolar. Como é que eu entreguei 99,9% e 2 dias depois a escola está me cobrando 1% da lista que faltou? Se, em tese, poderia ser fracionado esse material. Não existe isso na lista de material escolar e eu posso entregar 20 listas de materiais escolares diferentes em que nenhuma consta informação de fracionamento de lista. Nenhuma. Então, assim, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para passar a palavra também para o meu amigo. Inclusive, o sistema de livro, que eu não trabalho com livro, porque quando eu iniciei o meu trabalho junto à Livraria Papelaria, eu já se enfrentava esse problema, então foi um problema que eu não quis encarar. Mas Valério é mais antigo no ramo do que eu e vai conseguir relatar melhor para vocês. Mas é também uma ausência de livre concorrência. Porque na hora que eu digo que você só estuda na minha escola, se você adquirir o meu sistema de ensino ou o sistema de ensino que eu vendo, eu estou lhe dizendo que você não tem a opção de procurar em lugar nenhum. É ali ou ali. Como é que você vai baixar o preço de um produto que só é vendido por uma pessoa? É um monopólio. Eu digo, é comigo e ponto. E você só estuda na minha escola se você tiver. Nós temos hoje, na nossa cidade, sistemas de ensino vendidos a R$3.500, R$4.000 por aluno, só de livro. E ou ele paga ou ele não estuda. É simples assim. E outra coisa, o seu filho mais novo não vai ter direito de usar o do seu mais velho, porque senão ele não tem acesso à plataforma, porque ele não pagou o material, e sem acesso à plataforma ele não faz a prova. Como é que isso existe? Exatamente. Aí, assim, o meu questionamento é sempre aonde isso vai parar? Porque todas as papelarias e livrarias de Natal tendem a fechar. Porque nenhum comércio se sustenta sem concorrência. Não existe. Então, nós estamos brigando com quem não dá para brigar. Eu não tenho como brigar com algo que eu não enxergo. E aí eu perco o meu direito de concorrência e, obviamente, em algum momento, eu não vou ter cliente para vender e eu vou fechar. Porque 5.000 pais que os seus filhos estudam naquela escola, que poderiam estar gerando renda
para as papelarias e, consequentemente, para o comércio e gerando imposto para o Estado, não estão gerando porque estão escolhendo o que é mais fácil, obviamente. Você vai ter que se aproximar. Deixa eu sentar aí. Bom dia, Camila, vereadora Camila e Kleber Fernandes e demais componentes aqui da mesa. Meu nome é Valério, eu sou proprietário da Casa do Colegial, empresa que comercializa aqui em Natal desde 1986. Eu sou substituto do meu pai. E então eu tenho uma larga história, uma larga experiência nesse segmento de papelaria e livraria. Talvez até algum de vocês aqui tenham adquirido livros e material escolar conosco. Então, a gente vem há muito tempo conhecendo as alterações nesse segmento. Em alguns momentos atrás, acho que 15, 20 anos, nós, livreiros e papeleiros da cidade, alguns já até não estão mais aqui conosco, Antônio Gonzaga Chimbinho, da Livraria Independência, Carlos Lima, da Clima Artes Gráficas, que também comercializava livros, Macedo, da Sazonal, e outros que não me chega aqui à memória. Então, eu vou querer me deter especificamente essa questão de livros, já que já foi muito bem debatida aqui pela colega Carol, é o seguinte. Antigamente a gente comprava livro para os nossos filhos e esse livro, eu não sei se é alguma legislação na cidade que existe, que eu não tenho essa recordação, mas quando o livro era adotado numa escola, ele só podia ser mudado após 3 anos. Tá? Então, esse livro passava de irmão para irmão. Não é? Isso já era ruim para a editora. Por quê? Porque a editora ia ter que passar 3 anos com aquele livro, sem poder mudar. Então foi chegando, como o vereador Kleber citou aqui, aquela metodologia de ensino de escola. Começou, acho que com o objetivo lá atrás, não sei se foi objetivo, depois passou para umas escolas lá do Paraná, se eu não estou enganado. Acho que é objetivo que foi lá. E depois isso foi crescendo, veio aqui para Fortaleza, o sistema, o sistema, o SAI, parece. Acho que é o SAI. E isso foi pegando corpo. E então, as adoções nas escolas, elas começaram a ser muito direcionadas, não é? Então, você via que uma escola adotava um sistema Aridissá, a outra adotava um sistema da FTD, e a gente, como livreiro, a gente não tem acesso a esse produto para venda, porque ele não é oferecido para a gente, é proibido. Se eu quiser comprar para revender, eu não consigo. Isso é negociado diretamente, editora com escola. O pai do aluno vai ter que pagar o preço que a editora determina, ou a escola, ou comprando diretamente a editora. Então, aí, aquela livre escolha para o pai do aluno não existe mais, como bem colocou a colega Carol. Então, muitas vezes, o pai do aluno chega ao balcão da nossa loja procurando o sistema de ensino. A gente vai dizer, nós não podemos vender. Então, eles mesmos questionam a gente. Eu tenho que comprar diretamente na editora ou na escola? Digo, infelizmente vai ter que comprar. Vai ter que submeter à comercialização que eles estão oferecendo. Não é? Então, isso tira a venda da livraria do que até do próprio material escolar. Porque quando o pai do aluno vai comprar o livro na escola, ou até o sistema, ele compraria, sei lá, que não fosse a total da lista, mas comprava 20%, 30%, está movimentando. E a gente está gerando emprego e renda, porque a gente tem que ter o vendedor, tem que ter o embalador, né? Então, isso também é prejudicado. Né? E o que houve também é que as próprias
editoras e donas de sistema de ensino, elas estão começando a adquirir escolas na cidade. Aqui a gente pode ver que tem 2 escolas que são donas de sistema de ensino, né? Tem escola que é dona de editora, né? Eu não sei se vocês sabem, a FTD pertence hoje pertence há muito tempo. FTD e Colégio Marista é do mesmo dono, né? O Salesiano tem editora própria, o Auxiliador, isso já há muito tempo, né? Então, a venda de livro hoje ela é casada. Não tem jeito de não ser. Se o pai do aluno não tem a opção de comprar em outro local, é uma venda casada. Eu acho que vocês já devem sentir isso, que vocês têm filhos, compram sistema de ensino e tem que ser ali mesmo e acabou. Quem baixa preço é concorrência. Não tem jeito. Se não tiver concorrência, acaba a competitividade e acaba a livre escolha. E o pai do aluno é quem sofre, né? Logicamente, a gente que revende esse material, também somos prejudicados. Mas o pai do aluno, esse não tem para onde correr. A gente ainda vende outro material, vende um material diferenciado. Hoje, o nosso KINAI ele é bem amplo. A gente pode, tanto que até me chegou aqui agora, na época da pandemia, a gente, para conseguir ficar aberto, como eu já tinha KINAI, que eu trabalhava em algumas licitações, eu podia vender produtos sanitizantes, como água sanitária, sabão em pó. Então, isso aí, então, eu vendo para escritório, então eu ainda vou me virando. Mas o pai do aluno, ele tem que comprar ali e acabou. Morreu Maria Pré, aquele velho ditado popular. Então, hoje o que a gente vem aqui é deixar claro para vocês o que é que está acontecendo e que o ideal, tanto para a gente como pai do aluno, é a livre escolha, principalmente no livro. Porque a papelaria, ele ainda tem a opção de comprar ou na papelaria, ou no supermercado, ou na internet. Ele tem essa liberdade. Mas o livro com o sistema de ensino, ele não tem, não. Ele morre ali. Pronto, o que eu tinha para colocar é isso. Eu pergunto se Carlos Fialho quer contribuir com as falas, né, que foi ouvida tanto de Carol. O pleito dos comerciantes, ele é justo porque ele vai ao encontro também das demandas da população. Porque essa falta de liberdade, essa limitação de você colocar limites, inclusive, muito restritivos para o consumo, para poder você ter acesso a um item muito específico, você coloca o consumidor numa espécie de encruzilhada. Ele não tem saída, ele só tem aquela opção única. Porque, por exemplo, algo que foi falado pela senhora Carol agora há pouco, com relação a burlar as listas, colocando especificações do lápis super soft, do não sei o quê. Isso é como se fosse um direcionamento de licitação, né? Quando existe um edital que você abre e você cria critérios para que apenas um dos concorrentes atenda aquela especificação. Isso é muito claro. E a gente pede, essa minha fala é mais nesse sentido, de que a partir de hoje, por exemplo, ela falou, o PROCON não tem como saber disso. Agora tem, porque eu participei dessa audiência e eu tomei conhecimento e eu já vou passar para a minha equipe lá, para que a gente possa conversar com os comerciantes para saber que outros tipos de expediente, como esse, são utilizados para tentar burlar as regras que nós criamos, né? Porque isso é como uma espécie de... os comércios, as pessoas, elas vão se aperfeiçoando, né? A gente cria regras para restringir algum tipo de conduta imprópria, então eles criativamente inventam novas formas para poder continuar tudo como está. Então, a gente vai conversar com vocês, inclusive lá pertinho do PROCON tem
à Livraria Câmara Cascudo para saber que tipo de expediente como esse são utilizados pelas escolas para que a gente possa, a partir do momento que tivermos essa informação clara, poder atuar com mais eficácia, porque essas duas situações que ela passou agora certamente passaram porque a gente não sabia, né? A gente não conhecia o lápis Supersoft. Pois bem, por isso que o Brasil é o país um dos campeões aí de legislações, de regras, né, de regramento, porque parece que temos aí uma dificuldade latente de cumpri-las. Com a palavra, Carol. Eu vou só finalizar aqui, porque eu esqueci um detalhe, que foi a doutora Camila que falou e eu acabei passando batida na minha fala. Mas a gente que lida com listas escolares sempre, né? E é um pouco frustrante recebê-las e não poder atendê-las, né? É meio que desesperador. Mas eu comentei com a doutora Camila, inclusive, quando eu estava chegando, que eu peguei listas assim que eu mesma ficava abismada. Eu digo, gente, é surreal. É assim, gritante a ilegalidade nisso daqui. E as pessoas não é mais cômodo, às vezes, ficar calado, realmente. Até porque um brigando sozinho, ele não chega a lugar nenhum, né? Mas, assim, eu peguei listas de 4 tubos de creme de barbear. O que é que justifica uma criança usar 4 tubos de creme de barbear? 2 pacotes de copo descartável. Ele está alimentando a escola. Ele está tirando do administrativo da escola, porque não tem atividade nenhuma de uma criança que use 200 copos descartáveis por criança. Então, assim, por mais que ela justifique no andamento do ano dela, mas tem que existir uma justificativa plausível, que faça sentido. Ela tem que ser racional. Eu até brinquei com minhas funcionárias no início do ano, quando essas listas começaram a chegar, eu disse, pronto, vamos fazer uma festa de aniversário. Porque era prato descartável, garfo, copo descartável, guardanapo, refil para café. Eu digo, gente, é absurdo, assim, chega a ser cômico. É isso mesmo, a gente ri lá. A gente só rindo, porque como é que você entende que algo desse nível, dessa natureza, vai ser usado em lista escolar por um aluno? Se você pegar que cada sala tem 30 alunos, você multiplicar por 200 copos descartáveis, minha gente, você tem que pegar um copo, tomar uma gota d'água e jogar no lixo. Isso sem considerar que hoje a orientação de todas as escolas, inclusive a natureza agradece, é que todos os alunos levem a sua garrafa de água para a escola para não estar nem disponível, vamos ser mais exatos, nem disponível na escola existe copo descartável. Se você chegar com seu filho na escola, não vai ter copo descartável disponível. Ele tem um bebedouro disponível para alimentar a garrafa dele. Mas não existe copo descartável disponível para o aluno. Então, como é que um aluno vai usufruir de 200 copos descartáveis se ele não usa copo descartável? Então, assim, a gente brincou logo lá no início que o buraco é mais embaixo. Existe uma estrutura aí que não está sendo enxergada. E isso está prejudicando pais e comércio e pais. Então, o consumidor e o comércio está sendo completamente afetado por isso. E a minha briga aí vem para ver se a gente consegue realmente encontrar medidas, que eu já tentei várias, inclusive junto ao Ministério Público, né? Já tive reuniões e reuniões junto ao Ministério Público que não deram em lugar nenhum. E isso me preocupa muito, porque quem deveria nos abraçar não está abraçando. E tem que existir sanções. Infelizmente, nós, seres humanos, nós só funcionamos com base em sanções. Aquilo que não é sancionado não tem função. É como o doutor Carlos disse, eles arranjam forma de burlar. É uma forma de burlar por cima de outra, porque a sanção não existe. Chega uma denúncia, a denúncia é respondida pela escola e fim. A escola vai estar preocupada por quê, se não existe sanção? Né? É fim. Foi feita uma busca o ano passado, há um ano atrás, pelo PROCON, foi verificado que existiu, de fato, uma ilegalidade nos atos e, entende? Não sai, não caminha, não tem avanço. Então, a gente não vai ter resultado.
A minha busca é por isso, é por resultado. Obrigada. Excelente. Já caminhando aqui para finalizar, mas nós vamos sair já com 2 pontos aqui importantes. Nós temos um regramento no município de Natal, tanto posto pela lei, como foi mencionado pelo vereador Kleber Fernandes, como também do próprio PROCON, algumas regulamentações do próprio PROCON Natal. E aí nós vamos fazer esses encaminhamentos, né, marcar essas reuniões com essas instituições de ensino, que já está evidente essas práticas, e passar esse expediente que o doutor Carlos Fialho nos repassou aqui, para saber quantas outras estão burlando essa questão da marca, sendo que com o tipo do material, né? É uma maneira de você burlar o sistema. Então, aí... Eu estava aqui agora há pouco conversando com o Fialho, falando na questão do sistema de ensino. O sistema de ensino é muito nocivo a maneira que está sendo comercializado. Conversei aqui com ele. Né? Então, precisa dar uma olhadinha com carinho para isso aí, porque o sistema de ensino não é comercializado só pela editora e mais ninguém. Tá? Então, o pai do aluno ele não tem onde buscar. Tá? É só isso. E todos os anos nós somos cobrados, né? Principalmente os pais, eles cobram muito a questão do preço, o material está muito caro, e a gente às vezes culpa muito o imposto. Não, ICMS 18%, 27%, 23%, enfim. Pode ser a quantidade que for, mas a gente termina, quando a gente vai se aprofundando, a gente vê que o imposto, o ICMS, é a ponta do iceberg. Por mais que haja aí regulamentações, iniciativas de políticas de governo de redução desse imposto, mas essas condutas, esse monopólio vai continuar fazendo com que o preço do material escolar continue doendo no bolso do pai de família. Uma sugestão que eu quero lançar aqui, tanto para o vereador Kleber, quanto a comissão e o PROCON, dessa reunião ser puxada pelo próprio PROCON Natal, e nós, quanto comissão, participarmos dessa reunião no PROCON mesmo. Interessante, doutor Carlos? Sim, sim. Pronto, então depois a gente vai só fechar a data, compartilhar com vocês, para a gente dar andamento agora nessas sugestões e, enfim, né, abraçarmos essa causa e buscar trazer melhoras para o consumidor, que é o que está na ponta da lança, né? Vou passar para o vereador Kleber para fazer suas considerações finais, registrando a presença do vereador Eribaldo. Já em plenário, ele faz parte da comissão que vai ser em seguida a esta, que vai se reunir, então por isso que a gente já vai caminhar para encerrar. Com a palavra o vereador Kleber Fernandes. Bom, eu queria só acrescentar que a nossa legislação, tanto do Código de Defesa do Consumidor quanto a legislação municipal, já são muito claras quanto a esses impedimentos. Não resta dúvida, acho que os senhores podem até anotar aí, a Lei Municipal 6.044, Lei Municipal 6.044, de 12 de janeiro de 2010. Essa lei, eu vou aqui rapidamente fazer aqui, pontuar aqui algumas coisas que a lei já prevê. Ela diz o seguinte: a adoção de material escolar pelos estabelecimentos de ensino da rede particular fica regulamentada pela presente lei e obedecerá às normas estatuídas por esta lei. Ele diz que, para efeitos desta lei, considera-se material escolar todo aquele de uso exclusivo e restrito no processo didático-pedagógico e que tenha por finalidade o atendimento das necessidades individuais do educando. Ele diz que os estabelecimentos de ensino da rede particular deverão divulgar, no período da matrícula, a lista de material escolar necessária ao aluno, acompanhada do respectivo plano de execução, que é o que eu falei no início. Constará no plano de execução, de forma detalhada e com referência a cada unidade de aprendizagem do período letivo, a discriminação dos quantitativos de cada item de material escolar, seguido da descrição da atividade didática para o qual se destina,
com os seus respectivos objetivos e metodologia empregada. A lei obriga, está aqui, é clara. Será facultado aos pais ou responsáveis optar entre o fornecimento integral do material no ato da matrícula ou pela entrega parcial e parcelada, segundo os quantitativos de cada unidade de aprendizagem. No caso da entrega parcelada, esta deverá ser feita, no mínimo, com 8 dias de antecedência do início da atividade. Fica vedado, sob qualquer pretexto, a indicação pelo estabelecimento de ensino da marca, modelo ou estabelecimento de venda do material escolar a ser consumido. Exigido o educando material de consumo de expediente, de uso genérico e abrangente, como papel higiênico, verniz, algodão, artigo de limpeza e higiene. Os itens não excluem deste artigo outros materiais considerados genéricos e abrangentes. A lista de material poderá sofrer alterações no decorrer do período letivo, não podendo exceder a 30% do originalmente solicitado. Artigo 5º. Fica vedada, sob qualquer modalidade, a cobrança de taxa de material escolar, além do estipulado nos quantitativos. Está tudo na lei. É fiscalização e cumprimento. E sanções, que o artigo 57 do Código, 56, já prevê a lista de sanções, desde multa até suspensão das atividades, cassação de alvará de funcionamento, dentre outras. E aí depois ele parte para a questão das mensalidades. Mas está muito claro, a lei está aí, isso pode ser feito um relatório, pode ser feito um trabalho junto ao Ministério Público, encaminhando a lei, pedindo cumprimento, pedindo providências, né? Pode ser feito através do próprio PROCON, ofício circular para todas as escolas, para o sindicato das escolas, né? E começar essa atuação nesse sentido. Mas eu acho que a legislação, como eu disse aqui, talvez muitos até desconheçam na prática, né, a existência dessa lei, mas desde 2010 ela está em vigor. Então, acho que foi muito proveitosa a reunião, né? Avançamos bastante, acho que esclarecemos muitas dúvidas e ficamos à disposição para continuar colaborando com a defesa do consumidor da nossa cidade. Obrigada, vereador Kleber, e parabéns. Obrigada também pelas sugestões e encaminhamentos, né? É paulatino, um passo de cada vez, né? Vamos atacando item por item e, com certeza, se Deus quiser, vamos conseguir trazer soluções, não é, para esse debate. Então, não havendo nada mais a ser debatido, eu declaro encerrada esta presente reunião da Comissão em Defesa do Consumidor, agradecendo a presença de todos. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. TV Câmara, a TV do povo de Natal.